Então, agora eu vou ter milhares de camadas, certo? Porque tem toda essa parte recorrente aqui, né? Então, antes eu tinha uma entrada, agora uma entrava nesse neurônio aqui, o dado, né? Passava para essa camada oculta aqui e ia para a camada de saída, né? Agora, eu tenho, para cada uma das, é proporcional ao número das entradas, né? Da quantidade de entradas, então vai multiplicando. Mas isso traz um problema para nós. Lembre-se, como é que eu faço para fazer o recálculo dos pesos? Eu uso a ideia do gradiente, da descida do gradiente, ou seja, eu vou diminuindo o erro com um valor que é a derivada aqui dessa curva aqui de W em relação ao erro, né? E vai dando, o gradiente vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo até chegar ao mínimo, né? E esses valores da descida do gradiente é o valor que eu vou atualizando lá, o delta, a partir do derivado, o delta, até ir arrumando os H's, todos aqueles cálculos que a gente viu na primeira aula de redes neurais. O problema, gente, como a nossa rede agora tem essa ligação na camada oculta entre os neurônios, o valor da saída, né, o valor da saída aqui vai para a próxima ocorrência, a tendência com o tempo é que os valores de ativação, os valores de W aqui vão ficando cada vez menores, 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 menores. E isso pode ser que a descida do gradiente fique cada vez mais lenta, 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 mais lenta. E chega um ponto que não tem mais atualização dos valores, dos pesos. A rede para de aprender. Então, esse é um problema que pode ocorrer. Isso se os erros aqui for menor do que zero. Se for maior do que zero, acontece o contrário, né? Cada vez são valores maiores, 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 maiores. Então, as descidas pode ser para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Então, essa descida do gradiente pode ser muito complicada. Então, de alguma forma, a gente tem que resolver isso. Nas redes recorrentes puras, do jeito que foi proposto, isso não era possível. Isso que eu acabei de falar para vocês é o problema do vanish gradient. Vanish gradient, ou gradiente desaparecendo, ele pode ser o vanish, desaparecer, ou que pode exploding. O vanish é o que eu acabei de falar para vocês, que é um primeiro caso que eu falei para vocês, que eu vou cada vez vai diminuindo, porque os valores são sempre menor que zero, e como são multiplicações, estão lembrados que são multiplicações, para atualização dos pesos, esses valores vão ficando muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Certo? Então, tem formas de resolver isso, né, usando o backpropagation through time, é uma forma, mas a gente não vai usar, a gente não vai ver isso, tá? Essa parte aqui é bem teórica, é bem chata, a gente não vai ver isso. A gente vai solucionar o problema do Vanish Gradient usando um outro tipo, um tipo de rede recorrente, que são as LSTM, Long Short Term Memory. Então, usando esse tipo de rede aqui, a gente vai resolver esse problema do Vanish Gradient. E tem o problema do Exploding Gradient. Lembra, se as atualizações for maior que 1, vai multiplicando, vai multiplicando, multiplicando, lá para as tantas o valor fica muito grande. E daí eu não consigo voltar para todas as camadas, porque ele faz o pulo na descida do gradiente. Então tem aqui o RMS-prop, que resolve isso, é um outro tipo de rede a gente não vai ver, ou usar o Clipping Gradient, um grampo, ou seja, a gente põe um limite, não pode passar desse limite o gradiente, a descida do gradiente, no caso, para não dar um exploding gradient. Só por curiosidade, porque a gente não vai calcular isso, a gente vai usar, como a gente vai usar o TensorFlow, ele já resolve esses problemas aqui para nós, já estão resolvidos para nós, certo? Então, a gente vai usar LSTM, não vamos usar RNN pura, nós vamos usar LSTM, tem já implementadinho, bonitinho no TensorFlow, Long Short Term Memory. As nuvens estão no céu. Eu sou do Brasil, eu falo português.
É difícil para uma rede neural recorrente simples aprender esse padrão. Por isso existe o LSTM, certo? Então, eu sou do Brasil, eu falo português. Sim, mas no Brasil tu não fala brasileiro? Entende o porquê que é difícil para uma rede RNN simplesmente aprender dessa forma, né? Porque no Brasil teria que ser brasileiro, não, mas Brasil é português, certo? Mas daí adicionando célula de memória à rede neural, eu tenho lá a célula de memória que diz que eu sou Brasil. Né? Então, eu sei que Brasil fala português. E aprende dependências de longo prazo, usando LSTM. LSTM é um pouquinho mais complicado, gente. Porque como é que é? Essa primeira figura aqui em cima é uma rede recorrente, uma RNN normal, como foi definida, certo? Então aqui no tempo T-1, o neurônio A vai produzir uma saída HT-1. Essa saída HT-1 vai entrar junto com a nova entrada XT. Entrada do tempo T, vai pegar a saída do tempo T-1, vou aplicar uma função tangente hiperbólica, tangente hiperbólica não dá valores menor que zero, vou aplicar uma tangente hiperbólica com esses dois valores aqui, certo? Então, é relativamente simples uma LSTM, uma RNN normal. Agora, a LSTM complica bastante, porque tem alguns conceitos novos e N funções de ativação dentro do mesmo neurônio. Lembra, até agora a gente viu, mesmo em redes CNNs, redes densas normais, nós só tínhamos uma função de ativação para o neurônio. Agora eu vou ter N funções de ativação para aquele neurônio, certo? Por exemplo, aqui, eu vou explicar depois detalhadamente como funciona cada uma das fases, mas agora, esse aqui é o modelo de LSTM, de Long Short Term Memory. Tem alguns conceitos novos aqui. Tem o conceito de Forget Gate, ou seja, o portão para esquecer, e tem o conceito do Input Gate, que é esse carinha aqui para adicionar valores. Então, o Forget Gate serve para esquecer valores da memória. O que é o valor da memória? É o valor anterior aqui. Eu esqueço o valor da memória. E o Input Gate é para mim adicionar um novo valor na memória. E as células da memória, que são aqui, né? Então a memória corre aqui por cima, certo? Do neurônio do tempo T para o tempo T mais 1. Então aqui o tempo T, aqui o tempo T mais 1. A memória, que é o resultado anterior, ela corre por fora. Ela não teria funções de ativação para o valor da memória, claro, porque eu não altero o valor da memória. Eu posso alterar o valor, ou manter o mesmo valor anterior. Depende, claro, aqui do Forget Gate e do Input Gate aqui. Certo? Mas vamos ver como é que funciona isso. Então, qual é a entrada do meu neurônio? É a entrada do momento T mais a saída do neurônio no momento T-1. Então, a função... E eu aplico essa entrada aqui, isso aqui é para decidir se eu vou aproveitar o valor anterior, ou seja, se eu vou... Aqui eu tenho uma célula de memória, que é outro valor. Se esse valor eu vou aproveitar ou se eu vou esquecer esse valor. Note que aqui está fechado. Como é que eu vou ativar esse Forget Gate? Ou seja, quando é que eu vou deixar passar o valor anterior para cá, para que ele possa seguir como memória da minha rede? Eu vou usando essa função aqui, uma função sigmoide. Então, aqui a FT aqui. O que é FT?
é o sigmoide, que é o símbolo de sigmoide, função sigmoide, lembra da função sigmoide? Né? Função sigmoide. Eu vou ter um peso F, então aqui eu tenho, olha a quantidade de pesos que eu tenho agora, gente. Eu tenho um peso aqui, um peso aqui, um peso aqui, um peso aqui e um peso aqui. Então notem que a quantidade de pesos que eu tenho que atualizar nos backpropagation agora é muito, muito maior do que no modelo simples. Né? Então essa rede, realmente, vocês vão ver depois executando que ela é demorada para executar, porque esse processo de atualização dos pesos, ou seja, o processo de aprendizado, ele é bem demorado. Um comentário até então? Gente, mas vamos lá então. Então, eu vou ativar ou não ativar esse meu forget gate aqui? Quando é que eu ativo ele? Nessa condição aqui, nessa função de ativação. O que é o FT aqui, se eu sei se eu vou ativar ou não? Se for 1, ativa, se for 0, por isso que tem uma função sigmoide aqui, né? A função sigmoide vai de 0 a 1, né? Eu vou ativar quando? Se o peso multiplicado pela... Então aqui é um produto, né? Pelo par da minha saída anterior, o HT-1, com a minha entrada, mais uma bias. Então, lembra, o bias é um valor que a gente adiciona artificialmente na rede neural, para que quando for 0, não travar ou não parar de atualizar, né? Quando o resultado for 0. Por isso que tem esse mais bias aqui, que é uma constante. Normalmente é 1. Bias é 1, tá? É um valor 1. Então, se o resultado da saída anterior mais a entrada atual for 1, ele vai abrir o portão aqui, o forget gate. Então, o valor que eu tinha armazenado na memória anterior passa para cá, para frente. Então, só para exemplificar. Se o valor for 0, então se o resultado dessa função for 0 aqui, ele vai esquecer esse valor anterior aqui e pode ser que ele gere um novo valor aqui, depois eu explico. Só exemplificando, a memória pode incluir o gênero da pessoa para que os pronomes corretos possam ser usados. Quando a rede encontra uma nova pessoa, pode apagar o gênero da pessoa anterior. Por exemplo, aqui eu estava falando da Maria, agora entrou aqui o João. Então, eu tinha a Maria, tinha o a aqui, que era o pronome a Maria. Entrou o João, o resultado dessa função sigmoide aqui vai ser 1, vai ser 0, aliás. 0 não abre o forget gate, portanto, esquece o resultado da memória anterior e pode ser que eu gere uma nova memória nessa parte aqui do nosso neurônio. Ok? Então, função, o forget gate é exatamente para isso. Ou eu esqueço o valor da memória que eu tinha armazenado, ou eu deixo passar adiante aquele valor, né? Então, eu deixo aquele valor seguir dentro do caminho aqui, do fluxo dentro do meu neurônio.